vamos ver se nos próximos dias aí isso avança. As informações do Cruzeiro nesta segunda-feira, dia de treinamento em 2 períodos na Toca da Raposa 2. É a semana da Vitória Cup no Espírito Santo, a busca por reforços. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Começa hoje a venda de ingressos para o jogo da outra semana, dia 13 de julho, o duelo com o Grêmio, um domingão, 8h30 da noite, Mineirão. E a expectativa é de um grande público, só que sempre vamos lembrar aqui que vão conseguir comprar ingressos somente os torcedores que já fizeram o cadastro da biometria facial. Isso no site suacara.cruzeiro.com.br, e por isso o Cruzeiro está antecipando a venda de ingressos em mais de uma semana. Normalmente a venda começaria na segunda antes do jogo e agora está começando então nesta segunda-feira. Fique atento aí à ordem de prioridade e o principal: faça o cadastro da biometria, isso vai valer para o jogo do Grêmio no dia 13 no Mineirão. A segunda-feira é de sequência da preparação do Cruzeiro, trabalhos em 2 períodos na Toca da Raposa 2. E aí, o técnico Leonardo Jardim comandando a atividade agora pela manhã e também à tarde. São os últimos treinos em Belo Horizonte antes dos duelos contra os argentinos pela Vitória Cup no Espírito Santo, que a gente vai transmitir com imagens aqui na Samuca TV. Então 2 treinos hoje, um amanhã pela manhã, outro quarta pela manhã, 4 sessões de treinos, e o Cruzeiro segue viagem para o Espírito Santo, onde vai ficar de quarta a domingo para estes 2 compromissos. Quem vive a expectativa de ser relacionado para esta viagem é o jovem volante Japa. O Japa já vem treinando com bola há um tempo, ele que vem sofrendo com seguidas lesões, é um jogador que o Leonardo Jardim ainda não utilizou aqui no elenco do Cruzeiro desde que o Jardim chegou, e o Japa agora tendo essa sequência de treinos com o grupo, uma resposta positiva. Se vai ser relacionado para esta viagem, aí temos que aguardar até quarta-feira, mas a ideia é o Cruzeiro seguir aí com todo mundo, até porque a preparação também ela continua lá no Espírito Santo. A expectativa para esta semana quanto a mais nomes aparecendo em termos de busca por reforços, porque o Cruzeiro, todo mundo sabe, tem conversas em andamento e também existe uma situação para ser definida. O Cruzeiro vai ou não fazer proposta oficial ao zagueiro Brian Medina do América de Cali, da Colômbia. O América de Cali passa por um momento financeiro complicado. O clube aguarda uma proposta do Cruzeiro, inclusive tem intenção de negociar o atleta. O Brian Medina, ele tem mais um ano de contrato apenas, o vínculo se encerra na metade do ano que vem, e aí seria uma grana importante para o clube colombiano neste momento de dificuldade. Deve até perder o Juan Quintero, aquele que era do Racing, jogou a última temporada no clube da Colômbia, e aí os últimos meses, né? Porque até o final do ano ele era atleta do Racing e jogou o primeiro semestre na equipe do América de Cali. O Juan Quintero deve deixar o clube por causa dessa dificuldade financeira que vive a equipe colombiana. Para o Cruzeiro enviar a proposta, falta o último aval do técnico Leonardo Jardim. Que notícia é essa aí de Botafogo de interesse? Traz para nós, Samuca. Bom dia, garoto. Fala aí, CJ, bom dia para os amigos ligados aqui na 98. Então, é o Guimeira, ele está inclusive na Aparecidense, jogando a Série D do Campeonato Brasileiro, foi emprestado lá, o time que é comandado, se não me engano, pelo Lúcio Flávio, e o Botafogo tentou uma investida aí nos últimos dias, mas o Cruzeiro fez uma contraproposta, colocando até umas cláusulas ali de proteção em caso do Botafogo tentar levar aí o jogador para outro clube do John Textor, né? E isso aí não avançou, e o atleta deve seguir aí na Aparecidense. Não acho que o Botafogo vai voltar para uma outra investida, e claro, a ideia era para aproveitar aí o Guimeira no sub-20 do Botafogo,
e ficar de olho ali, se fosse caso de profissional. Mas essa negociação não avançou, mas realmente teve. A gente buscou aí a informação nos últimos dias e foi isso que aconteceu. E sobre esse torneio que o Cruzeiro vai disputar, que inclusive você vai transmitir aí, Samuca, na Samuca TV, o Cruzeiro pretende utilizar, você tem essa informação, né? Mais como um teste geral? Não, já vamos voltar com o time titular. Você tem algum tipo de informação com relação a isso? Então, CJ, são poucos treinos, né? Poucas sessões de treino aí na Toca, até o primeiro jogo já na quinta-feira contra o Defensa e Justiça. Eu acho que ele vai utilizar a equipe como ele fez lá na pré-temporada nos Estados Unidos. Aliás, o Cruzeiro fez, né? E não o Leonardo Jardim, que ele não estava. Mas rodando ali bem o elenco, né? Fica a expectativa até quanto ao Japa. O Japa já vem treinando com bola, com o grupo há um tempo. Ainda não recebeu oportunidade, é um garoto aí que precisa ser trabalhado, né? Joga ali no meio campo, faz mais de uma função. Então eu acho que ele vai levar todo mundo, obviamente, porque a preparação vai continuar lá no Espírito Santo, né? O Cruzeiro viaja na quarta e só retorna no domingo a BH. Então vai treinar lá na sexta, no sábado, para o outro jogo no domingo contra o Banfield. Penso aí que é aquela ideia, né? Talvez um time no primeiro, outro time no segundo tempo. O torneio vai permitir aí muitas substituições para você não já voltar colocando todo mundo em um ritmo muito forte, né? Até porque contra a Argentina, né, CJ? A gente sabe se uma coisa que não vai ter nessa disputa é partida amistosa mesmo. Pois é. Samuca, a gente trabalha com informação sobre o Brian Medina, zagueiro do América de Cali, que o Cruzeiro ainda não tem definido porque falta esse aval do Leonardo Jardim para avançar na negociação. O que falta para o Jardim definir? Para ele dar esse ok para o Cruzeiro, vamos lá, vamos fazer a proposta pelo Brian Medina. Se o Cruzeiro deu um prazo para o Jardim dar esse retorno também, o que você tem de informação sobre esse prazo do Jardim dar um aval sobre o Brian Medina? Então, tem alguns pontos aí nessa história que é o seguinte, né? Ele não era a primeira opção. O Leonardo Jardim fez um pedido muito firme para tentar o Vitor Gabriel, mas o Inter, com o jogo duro, com a pedida bem mais alta, e o Cruzeiro começou a buscar outras opções. Nos últimos dias, o Cruzeiro passou aí fazendo uma avaliação bem detalhada, porque o Brian Medina, todo mundo fala que é um zagueiro de potencial, né? Alto, muito forte na parte física, mas ele era titular e deixou o time ali por um probleminha ou outro no extracampo. Então o Cruzeiro investigou tudo isso nos últimos dias. E agora, por que precisa desse aval do Leonardo Jardim? Se fosse o Vitor Gabriel, não tinha que ter aval, né? Ele já pediu há muito tempo, mas como apareceu uma outra opção, ele quer pensar mais se vale a pena uma investida, uma proposta de compra. Eu conversei até com uma pessoa ligada ao América de Cali e eles passam por um problema financeiro, estão malucos lá esperando uma proposta oficial do Cruzeiro. Vamos ver se nos próximos dias aí isso avança.